Quero convidar vocês a abrir as Bíblias em Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3, tá bom? Filipenses, capítulo 3. Até mexer a cabeça, abaixar, levantar a cabeça dói. Amém? Vamos orar então. Nosso Deus Todo-Poderoso, amado Pai, nós louvamos o Teu santo nome pelas Tuas muitas bênçãos concedidas a nós. Muito obrigado, Senhor, pela bênção especial da vida e da oportunidade de estarmos entre a Santa Casa. Que Teu Espírito ilumine as nossas mentes, que mais uma vez nos ensine a discernir corretamente aquilo que recebemos, ouvimos e a escolher seguir a Tua vontade. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Filipenses 3, verso 20, verso 20. Filipenses 3, verso 20 diz o seguinte: nossa cidadania, no entanto, vem de onde? Vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Tá? E hoje nós vamos aqui, continuar a nossa série de estudos, tá bom? Nossa série, segundo episódio aqui, a escolha, o voto como exercício de mordomia e ética, tá bom? Na semana passada, nós aprendemos que Deus, Ele instituiu, a ordem civil, tá? E Deus, Ele instituiu com um propósito, tá? Não foi alheio a nada, não foi de qualquer forma, tá? Deus instituiu com um propósito. Que propósito esse? Benefício da própria sociedade, Para quê? Para que houvesse ordem, para que houvesse dignidade, para que houvesse respeito à vida, ao ser humano. Então, para guardar os direitos do ser humano, tá? Então, Deus, Ele instituiu a ordem civil com esse objetivo, de beneficiar o ser humano. Embora a gente saiba que o querer de Deus é que nós tivéssemos apenas um único e soberano líder, Quem era? O próprio Deus. Esse sempre foi o plano de Deus. Não que a gente tivesse um governante humano, mas que tivéssemos um governante divino, Ele próprio. Mas o ser humano, ele é teimoso, E a gente acabou escolhendo, como a gente vê aí na Bíblia, o próprio povo de Deus, tendo Deus como seu legislador, o próprio povo escolhe um rei para si, Bom, mas mesmo assim, Deus, Ele não nos abandona nas nossas escolhas, Deus não nos abandona e Ele mantém isso para o nosso benefício, para o nosso bem-estar. Aprendemos também no sermão passado que existe um limite de respeito e obediência a esse poder civil. Aprendemos que Deus institui que devemos respeitar e obedecer, mas existe um limite. E esse limite nós aprendemos que é o da consciência, o da lei de Deus, Se o Estado me obriga a fazer algo que fere a minha consciência,
que fere os princípios, mandamentos de Deus, esse é o limite que agora eu não posso ultrapassar, porque mais vale servir a Deus do que a homens. Não foi isso que aprendemos no sermão passado? Bom, hoje nós vamos agora entender como eu devo agir quando chegar o momento de exercer a cidadania. Como é que eu devo agir? Como é que eu devo votar? E se eu devo votar, como votar? Tá? Isso é uma obrigação, uma responsabilidade. E antes de a gente começar a trabalhar sobre isso, eu quero contar uma experiência para vocês, tá? Para a gente quebrar logo alguns tabus. Que tabu? De que o pregador aqui que está falando é o certinho. Isso daí eu não sou, tá? Deixa eu contar aqui para vocês. Alguns anos, algumas eleições passadas, eu tinha conduta em relação ao meu voto, tá? Olha só. Houve um período no nosso país em que houve uma grande mobilização para profissionalizar os jovens. E daí surgiu FIES, daí surgiu ProUni, surgiu Pronatec, né? São programas sociais para que as pessoas mais carentes que não tinham acesso a curso técnico, a faculdade, pudessem ter. Isso daí é maravilhoso, é ou não é? E não tem condição financeira, que não tem uma boa escolaridade, poder alcançar isso é muito bom. E eu fui beneficiado no sentido de que eu trabalhava num desses projetos, o Pronatec. Trabalhei, inclusive, por 2 mandatos, ou seja, praticamente 8 anos eu trabalhei no Pronatec. E sabe uma coisa que eu fazia? Para manter o meu emprego, vocês acham que eu votava em quem? Quem promoveu o projeto. Então, para manter o meu emprego, eu votava em quem promoveu o projeto, para que mais 4 anos eu pudesse ter meu emprego lá no Pronatec. Depois disso, eu percebi que, na verdade eu percebi não, isso já me incomodava, né? Votar por interesse próprio, né? Já me incomodava. Depois que passou isso, eu disse, quer saber? Eu não vou votar mais em ninguém. Eu sou obrigado a votar. Mas sabe o que eu vou fazer quando chegar lá? Eu vou pegar e votar em branco. Também não dá para ninguém. Porque quando eu votava nulo... Não, em branco não, vou votar nulo. Porque quando eu voto em branco, o voto em branco ainda vai para quem está ganhando, né? Então eu vou votar nulo. E as últimas eleições eu tenho feito isso. Todas as eleições eu tenho votado nulo. Ou seja, como é nulo? É votar no número que não existe. Tá? Votar no número que não existe. Porque aí não atribui o voto para quem está ganhando. Né? Tenho feito isso. Só que estudando, né, sobre isso, né, naquele material que a gente apresentou aqui no domingo passado, estudando um pouco a Bíblia, né, e os livros da igreja, a orientação da igreja. Inclusive, se você tiver curiosidade, a igreja ela publicou um documento mês passado sobre a posição da igreja em relação à política, tá? Certo? E refletindo sobre isso, eu aprendi que nem uma coisa, nem outra eu estava certo. Nem votar para eu manter meu emprego, e nem também não votar ou votar nulo para eu não votar nas pessoas ruins que eu tenho na minha cabeça. Nenhuma dessas duas coisas eu estou agindo corretamente. E a gente vai entender o porquê disso, tá bom?
olha só, Satanás, ele tem ele apresenta para nós essas duas opções, esses dois caminhos, tá bom? Como o cidadão do céu deve agir nas urnas da terra. E essas duas opções, nenhuma é do Senhor. Ambas o inimigo apresenta diante de nós. Qual a primeira? O risco de contaminação, que é ultimamente o que eu estava fazendo. O quê? A política terrena frequentemente exige lealdades partidárias, polarização e o sacrifício de valores morais em nome do poder. Eu não vou votar em ninguém porque eu estou contribuindo para que eles permaneçam e façam o que é errado. Não vou votar neles, tá? O risco de contaminação. Então eu não vou fazer isso. Eu não vou botar tudo nulo, eu vou botar tudo em branco, tá? E o outro engano é o risco da omissão, tá bom? Eu não vou procurar nada disso para mim, tá? O silêncio diante da injustiça permite que homens corruptos e leis opressoras governem sobre a sociedade, multiplicando o sofrimento e a dor, tá? Duas coisas aqui, desculpa que eu estou acabando misturando as coisas. Eu me envolver e defender uma coisa, ou eu não me envolver e não tomar uma posição correta, e em ambas as coisas eu estou caminhando para uma cilada do inimigo. Em ambas as coisas. Porque eu posso incorrer no risco de me contaminar com a corrupção e também pelo erro da omissão, tá? Às vezes a gente pensa assim, ó, eu não estou fazendo nada de errado. Tudo bem, a gente pensa nisso. Não sou eu que estou fazendo, mas a omissão também, ela pode ser configurada como um pecado, se eu tenho uma responsabilidade sobre algum lugar ou como estamos falando aqui no aspecto civil, social, né, diante da sociedade, tá? Eu nunca tinha pensado nisso, tá? Na verdade, eu tinha talvez até ignorado isso, a responsabilidade que há no voto como cristão, tá? E para isso, olha só, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, que foi quando essa igreja aqui começou a ser fundada, tá? Houve um precedente lá em 1859, tá? O que aconteceu aqui? A igreja adventista, ela estava sendo fundada ali, né? E o que acontecia? As igrejas protestantes da época, os cristãos da época, estavam envolvidos em várias coisas políticas, tá bom? Interesses políticos. Inclusive, irmãos votavam em tal candidato porque ele lhe deu algo, lhe favoreceu em alguma coisa, prometeu um emprego ou algo do tipo. Os irmãos estão fazendo isso, né? E assim, naquela época, havia necessidade como havia hoje também. E muitas famílias eram beneficiadas por esses candidatos, né? Com recursos, alimentos para suprir as suas necessidades. E as famílias, assim agindo por gratidão, votavam nessas pessoas. Havia também corrupção ali, nesse meio. Então, o relato histórico diz que houve uma reunião ali, né? E quem encabeçou essa reunião foram essas duas pessoas aqui, tá? Tiago White e John Andrews, tá? Argumentaram a favor de votar
em homens de temperança, da temperança, para impedir a eleição de intemperantes. Conversaram a noite toda ali, discutiram, porque a igreja, os cristãos, estavam considerando o voto como moeda de troca, ou como defesa partidária, tá? E isso estava causando problema dentro da igreja e também na sociedade. Eles entenderam que isso era algo importante para se tratar, tá? Às vezes a gente pensa, o que isso tem a ver com a minha espiritualidade? Parece não ter, mas eles entenderam que havia de fato uma grande relevância eles comentarem isso. E então eles reuniram a igreja ali para conversar sobre isso. E foi ali as primeiras diretrizes dadas para essa igreja sobre a questão do voto, tá? Um desses irmãos inicia a reunião incerto, mas passa a concordar com o voto ético. Outro opõe-se firmemente e aí vão discutindo sobre isso, tá? Sobre convicções do que é correto e do que é certo. De fato, eles chegaram ao denominador comum. Qual foi o denominador? Nosso país é um país que está cada vez mais crescendo em desigualdade social, tá? As famílias estão passando necessidade, e isso tem acontecido também por conta de quem estamos elegendo. E nós, como cristãos, devemos nos posicionar de forma correta nesse sentido. Falaram isso para a igreja da época. Precisamos tomar uma atitude como cristãos, responsabilidade social como cristãos. Embora vivamos nesse mundo, nós somos de outro reino, de outra nação, mas ainda aqui precisamos testemunhar desse reino. E aí foi decidido. A decisão não foi ditada, mas debatida. Concluíram que usar a influência a favor do certo era o quê? O dever, e não uma quebra de fé. Eles entenderam que quando o cristão se omite da responsabilidade em votar em alguém que vai promover princípios de honestidade, de ética, de moral, de respeito à temperança, quando a igreja se omite a fazer essas coisas, a igreja está sendo conivente com os atos de quem foi eleito. A igreja da época, os cristãos da época, não só da igreja adventista no início, como os cristãos do modo geral, eles ainda faziam uso de tabaco, de bebida alcoólica, tá? E eles votavam em pessoas desse tipo também, tá bom? E aí a igreja, ela sentou, né, e viu os malefícios que eleger pessoas desse comportamento traria para a sociedade. E daí deu-se início a igreja trabalhar essas questões para os irmãos. Como foi falado aqui, né? Não foi nada imposto, mas foi algo exposto para a igreja. As consequências disso. Da mesma forma aqui, nós estamos expondo as consequências e a responsabilidade que eu tenho quando eu decido votar em alguém. Eu preciso analisar essas questões, tá? E aí vamos para o ponto seguinte, a visão sobre a omissão. Olha só o que diz aqui, um texto aqui em Mensagens Escolhidas. Os homens da intemperança estiveram hoje no escritório,
exprimindo de modo lisonjeio sua aprovação à atitude dos observadores do sábado, não votando, e exprimiram esperanças de que eles fiquem firmes nessa atitude. Satanás e seus anjos estão atarefados por esta altura, e ele tem obreiros na terra, que ele fique decepcionado, é a minha oração. Decepcionado com o quê? Com a expectativa que ele tem em relação a quem nós vamos escolher, né, para representar o nosso país. Sabe? O inimigo, ele tem o maior interesse nisso. Por quê? Porque fazendo isso, ele vai promover o reino dele, tá? E degradar cada vez mais a raça humana. Eu sei e você sabe que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e cada vez vai ficar o quê? Pior, vai ficar pior. Mas eu não tenho a responsabilidade de adiantar o pior. Não é isso. Existem cristãos que são assim, fatalistas, né? Vai ficar pior, então eu vou logo ajudar para que aconteça logo, para que Jesus volte. Então eu vou logo votar no pior, para que o negócio fique mesmo ruim, para Jesus voltar. Esse não é um voto responsável. Não é isso que a palavra de Deus nos orienta. Não é essa a mentalidade que o cristão deve ter. Embora a gente saiba que o mundo, o diabo, ele tem governado, né, por trás dos bastidores, mas não é essa a vontade de Deus. Deus ainda tem o seu plano em vigor, que é a salvação de quem? Do ser humano. É a salvação do ser humano. E nós, enquanto estamos aqui, nós representantes do príncipe Emanuel, nós precisamos também ter essa responsabilidade de votar em pessoas que vão favorecer esses princípios, tá? Olha só, tem muitos candidatos que, por exemplo, já favoreceram em muitos casos cristãos, principalmente nós adventistas, né? Eu lembro que quando eu fui fazer Enem, né, foi uma grande dificuldade, né, por conta dos dias e horários. Depois houve uma lei federal em que a gente poderia fazer depois do pôr do sol, então a gente ficava ali recluso, trancado o dia inteiro ali, e só ia fazer a partir do pôr do sol que a gente ia começar a fazer a prova. Hoje já melhorou ainda, né? As leis ainda estão a nosso favor. Nosso país existe liberdade religiosa, glória a Deus por isso. Agora não tem mais isso. As provas são quando? No domingo, tá? E isso não foi por acaso, né? Houve pessoas que trabalharam para que isso acontecesse. Como eu estou dizendo, existem pessoas que trabalham ainda. É difícil? Claro que é. Existe jogo de interesses? Claro que existe. Claro que existe. Existe corrupção? Oxe, o Brasil, cabeça aí a fila, né? Está ali entre os primeiros ali. Mas isso não quer dizer que eu vou agora entregar os panos, né? Vou desistir. Não, não é isso. Eu tenho que manter a esperança e agir da mesma forma, tá bom? Só um detalhe bem rápido aqui, nessa exposição aí, sobre essa questão aí, de quem votar, por que votar? Aí, só dando um ênfase aqui pequena, esse rapaz aí que promulgou, fez a proposta da mudança, que não mais no sábado, nem mais à noite, mas nos 2 domingos, ele só não conseguiu se reeleger. Era um irmão pernambucano, foi eleito, mas não conseguiu reeleição. E o povo pernambucano sabe por quê. É aquela questão, a gente vai estar dando um voto de confiança. Se eu estou confiando em você, faça o possível para você manter seu compromisso com quem está te apoiando. Não muda de bandeira, ou o que ele fez. Aí depois chegou a cara.
E sobre a questão de votar, a igreja não dá voto de cabeça para ninguém. A igreja adventista é a única igreja honrada e respeitada no Brasil sobre essa questão, onde seus membros, as mulheres e os homens são livres a quem votar. Você está instruindo aí, através de documentos oficiais, qual é o princípio que ela orienta, mas ela não exige que você vote, porque tem uma igreja grande aqui no Brasil que é muito triste a gente ouvir. Eu ouvi membros da igreja dizendo, rapaz, olha, eu sei que esse candidato não é o melhor, eu não gosto dele, eu não simpatizo com a política pública dele, mas se eu não votar nele, eu vou perder meu cargo de emprego, então eu vou votar nele. Então, na igreja, assim, o voto de cabeça forçado, orientado, e tem que ser assim. Então, essa imposição aí, a igreja adventista não tem. É só mesmo parafraseando aqui, para que ninguém tenha dúvida, né? Mas qual é a orientação da igreja? O primeiro tópico foi levantado. A nossa pátria não é aqui, é no céu. O segundo tópico, vote no temperante. Quem são os temperantes? Pelo menos aqueles que a gente não vê tantos vícios assim, né? É só o vício de bebida, de cigarros, e etc., de comida. Não, tem a questão de todas as questões aí de droga, né? Que a gente não vai discutir para não levantar dúvidas em quem tem a sua convicção, né? Pois é. Continuando, olha só, chegamos aqui agora ao primeiro grande pilar desse sermão aqui. A lei de coparticipação moral, tá? Olha só. E aqui nós vamos agora entender, porque eu disse no início que eu aprendi que agora eu devo não mais votar nulo. Porque existe uma coparticipação moral nessa questão, tá? Olha só, primeiro nível, o eleitor, o cristão delega o quê? Autoridade. Ei, todo ano aqui tem eleição na igreja, certo? A gente vai lá, indica nomes, não é isso? E aí é passado na comissão esses nomes vêm para a plenária, vêm para a assembleia, e a assembleia, que é a igreja, diz se aprova ou não é isso? Todo ano fazemos isso. E o que acontece? Quando a igreja aprova, que é a comunidade cristã, ela está delegando autoridade a essa pessoa. Por exemplo, eu fui eleito ano passado como ancião administrativo, ou seja, a igreja está delegando a mim essa autoridade e responsabilidade. Da mesma forma, e não tão distante, o meu voto civil, ele também delega autoridade a alguém. O nosso voto como cidadão, ele está delegando autoridade para que aquela pessoa nos represente, tá bom? Aquela pessoa nos represente. O segundo nível, o representante, o candidato corrupto, assume o poder oficial, caso eu vote nele. E aí o terceiro nível, o pecado nacional, injustiça, opressão, intemperança, são legislados. Eis, olha só, eu dou autoridade para a pessoa ela é eleita, parte pelo meu voto, porque eu votei nela, e ela começa agora a legislar injustamente, de forma corrupta. O que o texto está dizendo é que eu sou coparticipante desses atos. Mas eu não mandei ele fazer isso. Você não mandou, mas você deu autoridade quando deu seu voto. Jonatas, existe várias questões em relação a isso. É verdade, existe várias questões. Por exemplo, a pessoa, ela não era assim, mas quando, em determinado momento, ela se tornou assim. Existem essas questões. No entanto, o objetivo aqui não é julgar essas questões. O objetivo aqui é a gente colocar na cabeça a responsabilidade que há em colocar a autoridade sobre alguém. Esse é o objetivo. Quando eu voto, eu estou colocando dando autoridade para alguém. Eu preciso
ter isso bem claro na minha mente quando eu for lá digitar o número. É número tal. Eu estou dando autoridade para essa pessoa nesse momento, tá? Olha só o que diz aqui, obreiros evangélicos. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo, são participantes nos pecados que eles cometem enquanto investidos desses cargos. Olha só, eu sou ancião administrativo, a igreja me escolheu. Eu começo a administrar a igreja de forma que a igreja começa a se corromper. Eu estou pecando? Sim. Mas existe também uma responsabilidade sobre a igreja que depositou essa autoridade sobre mim, tá? Por isso a gente deve pensar. É claro, volto a dizer, a gente não tem domínio sobre a mente da pessoa, sobre a índole da pessoa, sobre o que ela vai se tornar. Mas é uma questão de eu avaliar antes, orar ao Senhor. Senhor, eu estou diante dessa pessoa aqui. Eu tenho apreço por essa pessoa. Eu acho, no meu entender, que essa pessoa é uma pessoa que vai representar muito bem as questões do nosso país, as necessidades do nosso país. Estou te apresentando ele, porque eu não sei, o Senhor é que conhece ele. O que o Senhor me diz em relação a isso? Tá? É isso. Ter essa responsabilidade, essa noção de responsabilidade, que o meu voto, ele pode abençoar, mas também pode contribuir para coisas ruins, tá? E aí, o filtro duplo da mordomia cívica, tá bom? O voto também é considerado como um ato de mordomia, tá? 2 pontos principais aqui: três, né? Integridade e justiça. A ausência de controle sobre os próprios apetites, como foi falado aqui, álcool, corrupção, vícios, desqualifica o homem para governar outros. Unicamente homens estritamente temperantes e íntegros devem ser admitidos em nossas assembleias legislativas, está lá no livro de Temperança. E eu, quando estava estudando, fiquei assim, lascou. Porque onde é que a gente vai achar uma pessoa assim para a gente votar? Né? Por isso, a gente precisa buscar a sabedoria do céu, entende? A gente precisa orar. Senhor, eu achei interessante a proposta desse candidato. E aí? Eu tenho essa responsabilidade, eu quero que o Senhor me ajude. O Senhor é onisciente, eu não sou, tá? Integridade e justiça, a capacidade de julgar sem suborno, sem parcialidade e protegendo os oprimidos. O voto deve rejeitar aquele que perverte as palavras do justo e julga por interesses próprios, tá? Ei, olha para cá. E se você analisar os discursos dessas últimas eleições, você pode perceber que a grande maioria, graças a Deus existem exceções, bem poucas, quase nenhuma, grande maioria, o discurso, principalmente desses cargos de frente, prefeito, governador, presidente, o discurso é sempre um discurso de promovendo divisão, promovendo partidarismo, promovendo separação, segregação. Esse daqui tem que ser desse lado aqui, porque esse lado é assim. Aí o outro vai lá, não, esse lado aí não presta, é esse daqui. No final das contas, se você observar bem, a maioria desses discursos são discursos que estão julgando seus próprios interesses, Sabe, um texto que é muito bom para a gente usar como balança, o texto de João
15, né? Não lembro agora o verso. Pelos frutos vos conhecereis. Pelos frutos vos conhecereis. Tem pessoas que têm trabalhado muito para o benefício da sociedade e que têm feito, de fato, melhorias para a sociedade. A gente precisa reconhecer essas coisas, tá bom? Mas tem pessoas que estão apenas trabalhando para difamar, né, as outras. Por isso a gente precisa do discernimento do Espírito Santo para que a gente escolha corretamente, tá bom? O voto não endossa uma plataforma partidária completa, mas impede, olha só, mas impede a intemperança, que a intemperança assuma o controle. O meu voto, ele não vai mudar o aspecto da corrupção no Brasil, não vai, mas vai contribuir para a diminuição disso. O meu voto com responsabilidade vai contribuir para isso. O cristão, ele tem essa responsabilidade, tá? Olha só, para a gente analisar aqui, o diagnóstico da cidadania, mundo versus igreja, olha só. O foco principal, o espírito partidário, defender o partido, o candidato e a ideologia terrena a todo custo. Se esse é o meu pensamento ou o discurso de quem eu tenho apreço para votar, eu preciso vigiar, porque esse não é o princípio bíblico para isso, tá? Olha só que o Espírito de Cristo, o foco principal é o quê? Preparar um povo para o juízo e para o reino dos céus. Esse é o foco. Esse é o foco. Esse é o foco dessa igreja. Esse é o foco que eu devo ter quando escolher alguém para me representar. Preparar um povo para o juízo e o reino dos céus. Olha, se eu sei que eu vou votar em alguém que vai prejudicar a minha liberdade religiosa que eu tenho de pregar o evangelho aqui, eu não vou fazer isso. Olha, e se você não sabe, tá? Existe ainda muitos países que não têm liberdade religiosa, tá? A dificuldade da pregação do evangelho é muito grande, tá? Pessoas morrem porque estão lendo a Bíblia, tá bom? Isso existe, você pode pesquisar na internet, tá? Isso existe. Você às vezes pensa que não existe porque nós vivemos num país que respeita a sua liberdade de escolha. E isso é uma responsabilidade. Eu votar em alguém que respeite a minha liberdade religiosa, tá? O púlpito e a igreja, o espírito partidário, usa o púlpito como palanque, causa divisão e contenda entre os irmãos. Qual o espírito de Cristo? Mantém a igreja como território neutro de cura o quê? Espiritual. É para isso que eu vim aqui, para cura espiritual e não para uma disputa, tá? O silêncio, como diz lá em Obreiros Evangélicos, o silêncio é eloquência. Relação com oponentes. O espírito partidário nos leva ao quê? Ao ódio, à zombaria e destruição das reputações. Está sempre denegrindo a imagem de alguém. Qual o espírito de Cristo? Respeito à liberdade de consciência alheia. Se Márcio escolheu, o que eu tenho que me irritar com Márcio, porque Márcio escolheu? Respeito à liberdade de consciência alheia, paz e mansidão. Esse é o ambiente da igreja. E da igreja promover isso para onde? Para o mundo.
O que aconteceu nas eleições passadas? O Rogério tocou num ponto aqui que talvez a gente tenha esquecido, mas houve denominações religiosas no Brasil que assumiram publicamente um lado, levantaram uma bandeira, denominações religiosas. O líder da denominação levantou a bandeira e disse: nós escolhemos esse, a igreja vai votar nesse. Não é. Infelizmente, aqui no estado, aqui eu não vou dizer que já fica feio, teve uma passeata e não encontraram o pastor adventista dentro carregando uma bandeira. Aí o que foi que aconteceu? Perdeu a credencial, não é pastor da igreja, porque a igreja não é condizente, com essa atitude. As pessoas votam quem quer, mas não devemos esquecer que nossa pátria é celestial. As pessoas têm direito de escolha quem você quiser. Mas saiba que o nosso reino não é daqui, o nosso reino é de Deus, o nosso voto é por Jesus, e nós escolhendo ele, vamos servir a ele. Por isso precisamos ter muito cuidado. Agora, qual é a nossa influência em relação ao mundo? Qual é o nosso crédito em relação ao mundo diante disso? Sabe o que aconteceu? As pessoas do mundo, elas começaram a desacreditar dos próprios cristãos. A pregação foi o que? Enfraquecida, a pregação do evangelho foi enfraquecida por conta disso. E o que aconteceu? A mídia, né, e por trás o inimigo, se aproveitou disso tudo para denegrir o evangelho. E sabe qual foi o resultado disso? Os evangélicos são o quê? São o quê? São fanáticos, e existe outra palavra que eles usaram. Vocês lembram? São intolerantes. Lembra dessa palavra? Os cristãos são intolerantes. Eles querem forçar a gente a fazer isso, a ir contra a nossa consciência. Foi isso que fomos taxados de intolerantes, quando deveria ter sido o contrário. Não deveríamos ter tido essa imagem de forçar ninguém, mas de aconselhar, tá? De aconselhar, de mostrar à luz da palavra de Deus qual é o caminho correto. Sabe? A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque, se o diabo enganou Adão e Eva lá no Éden, num lugar perfeito, com pessoas perfeitas, por que eu acho que eu não posso ser enganado pelo inimigo? É muita presunção minha eu achar que eu não posso ser enganado pelo inimigo. Eu posso ser enganado pelo inimigo. Por isso eu preciso ter muito cuidado sobre isso. E aí vamos para o próximo ponto, a santidade do voto secreto. Ei, gente, olha só, eu chegava na escola, tu votou em quem? Tu é A ou tu é B? Gente, isso daqui me dava tanta raiva, dava vontade de dar um murro em quem me perguntava isso daí. Eu digo, gente, desde quando o voto é público? Desde quando o voto é público? Tá? A ação privada, olha só, o voto é uma transação moral entre a consciência individual e Deus. Ninguém tem o direito de saber em quem você votou. Ninguém, tá? O voto é uma transação moral entre a consciência individual, entre a minha consciência e Deus, tá bom? O perigo do proselitismo político, ficar falando, olha só, insistir para que outros votem igual a você, gera o quê? Partidarismo e destrói a unidade comprada pelo sangue de Cristo.
E por isso, as igrejas, nessas eleições passadas, ficaram assim meio divididas, tá? Meio divididas. Por quê? Porque houve meio que uma rixa assim, né? Um descontentamento entre um e outro. Quem eu vou votar só diz respeito a mim e a Deus. Somente. Somente. Mantende secreto o vosso voto. Não acheis que ser vosso dever insistir com todo mundo para fazer como fazeis, tá? Que foi o que aconteceu com muitas igrejas, tá bom? Eu, pelo menos, não ouvi. Isso daqui não é para a glória dessa denominação, tá? Não é para a glória dessa denominação. Se isso não aconteceu, é para a glória do Senhor. Mas eu não lembro de ter ouvido o nome da igreja adventista envolvida nessa questão. Houve sim pessoas que escolheram, né? Como o Rogério falou, um pastor decidiu fazer isso e ele perdeu a credencial dele de pastor aqui na igreja, tá? Não é mais pastor, porque a igreja ela entende muito bem isso, muito bem delimitado. Ela sabe disso, tá bom? Tanto é que existe um documento oficial para isso. E olha só, dentre as descrições lá do documento, diz assim, ó: se eu me envolver em alguma associação política, sabe o que a igreja recomenda? Que eu devo fazer o quê? Entregar os meus cargos. É isso que a igreja recomenda. Eu devo entregar os meus cargos, porque eu agora estou envolvido em condições políticas. E a igreja não diz que isso é pecado, mas ela convida você, ó, como você se envolveu agora, você agora vai ficar, né, afastada dessas atividades. Por quê? Porque a igreja do Senhor deve ser assim, porque é do Senhor, é dela, é dele a igreja. Não deve ser confundida com um palanque. Imagina só, eu estou associado a um partido, eu venho para cá, quem olha aqui e viu eu em algum lugar associado a um partido, vai supor o quê? E o diabo aproveita. Olha, tá vendo ali, ó, na igreja adventista tem um candidato lá no púlpito, entende? O diabo ele aproveita. Então eu preciso ser muito sábio com relação a isso, tá bom? E aí olha só, a anatomia da decisão, a dinâmica da mente. Gente, olha como é que funciona o nosso cérebro. Aqui tem o córtex pré-frontal. Essa parte aqui é responsável pelas decisões racionais, tá? Mas aqui dentro existe a amígdala. Inclusive, ela é desenvolvida primeiro do que a razão. Ela desenvolve primeiro, que é a questão da emoção, dos sentimentos. Ela é desenvolvida em nós primeiro do que a razão. Por isso que a criança, ela mais chora, ela é mais emotiva do que racional. A gente diz uma coisa para ela e ela não considera algo tão importante quanto nós, sobre o que é certo e sobre o que é errado. Ela até sabe, mas ela não considera tanto assim, ela mais responde a sentimentos, tá bom? Porque a amígdala, ela desenvolve primeiro. E sabe, o diabo, ele também conhece o nosso corpo. E ele usa desses argumentos para nos fazer escolher de forma errada, sabe? Onde a política secular opera, estimula o quê? Estimula o quê? Raiva, medo, tribalismo, nós contra eles, né? Idolatria de candidatos. E isso, gente, a amígdala, ela é um sistema que organiza os hormônios, libera essas substâncias no nosso organismo e muitas vezes nós somos levados ou dominados por elas a escolher coisas que, se fosse pelo
córtex pré-frontal, que é o da razão, a gente não teria feito. Sabe quando a gente diz assim, meu Deus, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso. Você já falou isso? Pois é, na verdade era a amígdala que estava tomando de conta, ou seja, as emoções. Estava conversando essa semana aqui com um amigo e eu estava dizendo uma coisa para ele. Há algum tempo eu parei de assistir reportagens de jornal relacionado à política, a candidatos políticos. Por quê? Isso estava exatamente me afetando nesse sentido. Eu criei tanta raiva desse pessoal que quando falava, eu ficava nervoso, eu tremia só de nervoso de falar disso. E eu até sonhava com isso, de tanto que isso tinha me afetado. Sabe, quando houve o impeachment da presidente, né, e assumiu o outro, e a gente foi descobrindo um bocado a gente foi descobrindo, não. A mídia foi dizendo o que foi acontecendo, porque no final das contas a mídia diz uma coisa que é verdade, daqui a pouco diz que é outra, né? E a gente vai se consumindo, se corrompendo com aquilo, daqui a pouco a gente está numa situação que a gente assim, esse povo aqui, depois a gente mesmo nem se conhece. Eu não estava mais me conhecendo. E aí quando eu chegava na casa de mamãe, e a gente ia conversar, a gente começava, sabe o quê? A brigar. Eu brigava com mamãe, com o papai, com meu irmão, e a gente começava a brigar. Eu digo, rapaz, é o diabo mesmo. Porque eu não vim para cá para isso, não. É sério. É sério. E papai é um cara que consome muito jornal, essas mídias, consome muito. E aí mamãe por tabela também vai lá e consome, né? E aí defendendo, não, que não sei o que. E aí eu fiquei assim, rapaz, que coisa estranha, que sentimento ruim. Por que eu estou sentindo isso? Isso é correto? E sabe o que eu cheguei à conclusão? Que isso estava destruindo o meu relacionamento com Deus, principalmente. Não era só com o meu próximo, com Deus. Isso estava me afetando de uma maneira que tudo que eu lia na Bíblia, eu relacionava à injustiça, à corrupção, a problemas no nosso país. Tudo que eu lia, que eu via, eu só via essas coisas. Eu disse, não dá, Senhor. E graças a Deus, orando, o Senhor me libertou disso, tá? Me libertou disso, porque isso não vai me levar para o céu. Não vai. Só um detalhe bem rápido. Você falou aqui sobre a questão, nós estamos tratando sobre a questão do voto, né? Aí a gente está entendendo sobre o voto, em quem votar, em quem não votar e como se comportar diante do pleito político, que quer queira não termina desenvolvendo emocionalmente. De uma forma que a gente fica doente, ou de uma forma que a gente fica saudável lá decidindo daquele que vai participar, né? Aí a grande questão é, que alguém pode ter dúvidas ou não, pode o irmão adventista concorrer ao cargo eletivo? Pode sim. A gente tem a obrigação de votar nele? Não, nós não temos. Mas se ele quiser concorrer, ele só se afasta dos cargos da igreja, não usa o público da igreja, não prega mais na igreja durante o pleito partidário. Quando terminar o pleito, ele reassume, se a igreja entender, se ele foi bem, se comportou bem, ele reassume e volta às suas atividades. Se for eleito, continua como irmão, continua exercendo suas funções. Mas o problema todo está durante o pleito eleitoral. Isso. Tá, gente? A igreja ela não proíbe. Já teve irmãos adventistas que já foram eleitos, né? E na igreja também ela não impõe, ela apresenta, né? E esses princípios. E cabe a cada cidadão cristão, né? Votar, né? E escolher isso aí. E aí, olha só, o córtex pré-frontal, onde a ética divina atua. É aqui que a ética divina atua. Por isso que eu preciso dar ênfase
ao córtex pré-frontal, que é onde há a razão, tá? É onde a ética divina atua. Acionado pelos pensamentos em princípios abstratos como justiça, paz, temperança, antes de pensamentos de nomes, em pensar em nomes, tá? Para votar como cristãos, precisamos desligar a amígdala, o nosso sentimento, tá? Partidário, e ativar o córtex da mordomia. Essa pessoa é uma pessoa que cumpre esses requisitos, sabe? Para a gente fechar aqui, cristãos do outro reino. Nossa jornada na terra é o quê? É o quê, gente? Temporária. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Mas as marcas que deixamos nela, enquanto estamos aqui, através da justiça e da temperança, ecoam na eternidade. Ou seja, as escolhas que eu faço hoje vão ecoar pela eternidade. As pessoas que eu escolho representar, tá? Não elegeremos o Salvador do mundo pelas urnas. Isso a gente precisa ter consciência. Nosso dever é apenas restringir o mal. Vou repetir. Não elegeremos o Salvador do mundo pelas urnas. Nosso dever é apenas restringir o mal até que o verdadeiro rei retorne. Esse é o nosso dever. Devemos manter o púlpito puro, manter o voto secreto e manter a consciência cativa a Cristo. Porque o diabo está tentando nos roubar a consciência. As campanhas hoje são muito mais bonitas e muito mais convidativas, tá? Os programas sociais têm sido armas, têm sido argumentos para mover a sociedade a votar em alguém. Mas saiba, independente de se você é beneficiado de alguma forma, saiba que eu e você precisamos votar com responsabilidade. E não só responsabilidade civil, principalmente como responsabilidade cristã diante de Deus, porque é a Ele que vamos prestar contas. Cada um deve avaliar sua consciência diante de Deus e escolher, segundo a orientação de Deus, a pessoa que melhor representará o nosso país. Amém? Vamos ficar em pé e vamos juntos cantar Breve Jesus Voltará. Isso.
Quero finalizar com o texto que a gente iniciou, Filipenses 3:20. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus Todo-Poderoso, louvamos e bendizemos o Teu nome, porque graças a Ti, nós não vamos ficar aqui para sempre. Nossa pátria não é aqui, e nosso Rei não é deste mundo. Glória a Ti, Senhor. Louvamos e bendizemos o Teu nome, porque existe um Rei justo, um Rei honesto que reinará pela eternidade em nossas vidas. Mas enquanto estamos aqui, o Senhor nos convida a agir com responsabilidade diante daquilo que o Senhor nos dotou. O Senhor nos dotou do privilégio e da responsabilidade de voltar. Talvez alguns nem queriam, como eu, Senhor. Não queria ter essa responsabilidade. Mas o Senhor me outorgou essa responsabilidade, esse direito de voto. E eu preciso colocar na minha mente que o meu voto precisa ser um ato de mordomia, de responsabilidade para com o Senhor sobre quem eu vou contribuir para que seja eleito nos anos seguintes. Ó Senhor, nós muitas vezes achamos que sabemos, mas a verdade é que só Tu sabes, e por isso pedimos que Teu Santo Espírito se aposse de nossas escolhas e nos ajude, nos oriente, iluminando a nossa mente a fazer escolhas acertadas sobre em quem votar. Nós te oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.